Boa tarde, pessoal. Eu sou o Stefano. Para quem não me conhece, tem o meu currículo aqui na descrição, logo embaixo, tá? Vamos começar nossa aula de hoje falando sobre termos técnicos, certo? Os conceitos, o que significa cada coisa. Então, primeira coisa, o que é teto do cão? Teto do cão é o quê? É aquilo que eu quero do meu cão. Então, até onde eu vou poder exigir do meu cão, certo? O que tipo de cão eu tenho e o que eu preciso do meu cão. Isso é muito importante. Então, essas três coisas aqui nós chamamos de teto do cão. Então, temos que encaixar isso aqui dentro. O que eu quero do meu cão, o que eu tenho do meu cão, que tipo de cão eu tenho e o que eu realmente preciso do meu cão. Então, nem sempre aquilo que eu preciso é aquilo que eu quero. E tem que coincidir com o que eu tenho, que tipo de cão eu tenho. Depois vamos falar sobre fotografia. Lembre-se, estamos falando sobre termos técnicos. Para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, temos que todo mundo estar falando a mesma língua. Então, fotografia. A fotografia é o quê? É aquela imagem que o cão guarda na cabeça dele quando termina o exercício, quando determinada tarefa executada, ela é encerrada. Como ele guarda aquela mensagem, aquela informação dentro da cabeça dele. Essa fotografia pode ser positiva, quando a coisa dá certo na cabeça dele, certo? Negativa, quando a coisa dá errado e fica gravado errado na cabeça dele. E neutra, tanto faz como tanto fez, dá na mesma coisa. Tá? Vamos a uma explicação. Um exemplo de fotografia positiva, bem comum com o cão de casa. Lembrando, nosso curso, nossas palestras é para orientar o dono, o proprietário, o tutor do cão. Então, um exemplo de fotografia positiva da cabeça do cão. Eu deixei a porta aberta e o cão fugiu para a rua. Ele executou essa tarefa e deu certo. Então, na próxima vez que eu deixar a porta aberta, vai acontecer dele fugir para a rua. Porque ficou aquela mensagem guardada na cabeça dele. Algo negativo, uma fotografia negativa. Ele tentou executar alguma tarefa e não deu muito certo. Um exemplo, o filhote. O filhote foi cheirar um buraquinho que tinha uma abelha dentro e o que aconteceu? A abelha ferrou o nariz dele. O que acontece? O filhote tomou uma ferroada no focinho, no nariz. Aquilo foi negativo para ele. E ele vai guardar na cabeça dele aquela informação. E neutra, quando algo que ele faz indifere, não acontece coisas boas ou ruins como consequência, certo? Vamos aos impulsos. Então, quando falamos de impulsos, são qualidades que o cão tem, que podem ser inatas ou ele pode adquirir. Então, os impulsos podem ser herdados ou adquiridos. Tá? Um exemplo de impulso herdado é aquilo ali que vem na carga genética do cão, aquilo que ele herdou dos pais. Então, coragem, vontade de trabalhar, vontade de ficar junto conosco, alguma coisa que é inata dele. Um exemplo de impulso adquirido. O treinamento. Então, não há como um pai que foi bem treinado transmitir isso ao seu filhote. Não tem como. O que ele pode passar para o filhote é a capacidade de absorver o treinamento. Isso sim. Mas o treinamento em si não há como o pai passar para o filhote. Certo? Ou a mãe. Estímulos. O que são os estímulos? Estímulos é todo o mecanismo que eu vou proporcionar para que o meu cão me dê uma resposta. Tá? E os estímulos, eles podem depender ou não depender da minha vontade, da minha intenção. Então, nós temos 2 estímulos, podendo ser 3. Certo? Então, temos os estímulos emitidos. Então, eu emito um estímulo para o meu cão. Eu digo, senta. E ele executa a tarefa. Ele sentou. Então, eu emiti um estímulo. Certo? Temos o estímulo eliciador. O estímulo eliciador, ele independe da minha vontade. Ou seja, um exemplo, o gafanhoto pulando na grama. O gato passando por cima do muro. Então, isso independe da minha vontade. Estou treinando numa praça e passa um carro e buzina. Ou passa um indigente, um pedinte. E daí distrai o meu cão naquele momento. Tá? Esse é um estímulo eliciador. Um outro estímulo que, dependendo do caso, vai interferir, certo?
positivamente ou negativamente, é o estímulo intercedente. Então vamos usar como exemplo o figurante, os cães que são treinados para guarda. Vamos lá, estímulos, né? Eu vou emitir estímulos para que o cão me dê uma resposta, certo? Resposta tem que ser dentro do contexto. Então a resposta dentro do contexto vai ser uma fotografia positiva. Olha só, as coisas já estão começando a se ligar, certo? Então, dentro do contexto vai ser algo positivo para o cão e para mim. Então é algo que eu vou conseguir aproveitar. Aquela resposta eu vou conseguir aproveitar. Certo? A resposta fora do contexto. Eu emiti um comando para o meu cão, mandei ele sentar, ocorreu o aparecimento de um estímulo eliciador e o cão me deu a resposta fora do contexto. Qual foi? Ele se distraiu durante o exercício. Então, perdemos aquele momento. Então, essa é a resposta fora do contexto. Então, isso aí também ocorre, isso também acontece. Certo? E aí nós temos o quê? Temos que analisar o objetivo do contexto, a concentração do cão, certo? E o foco do cão. Então, o objetivo do contexto que eu estou inserido naquele exercício e a capacidade de concentração do cão e o foco do cão no objetivo daquele exercício. E isso faz parte da nossa resposta. Vamos virar a folha. Agora temos mais termos técnicos. Temos recompensas, prêmios e consequências. Tudo tem que ter uma consequência. Tudo tem que ter uma consequência. Na natureza as coisas ocorrem assim. Na natureza as coisas ocorrem assim. Nada acontece ao acaso. Um comentário. A natureza é dura. A natureza é difícil. Ninguém morre de morte natural na natureza. E é nisso aí que a gente vai trabalhar com o nosso cão. Não levando a extremos, mas vamos aproveitar aquelas qualidades inatas do nosso cão. Vamos trabalhar nas coisas primárias dele, certo? Então, recompensas, prêmios e consequências. Elas podem ser positivas, certo? Então, uma consequência positiva, uma recompensa positiva é o quê? Eu mandei o cão sentar, o cão sentou, eu vou premiar ele com uma comida, com um carinho, com um brinquedo. Certo? Vamos lá. Uma recompensa, um prêmio, uma consequência negativa. Eu mandei ele sentar, ele não sentou. Eu, não, ou alguma coisa do tipo, algo negativo. Então tem que ter consequência. Tá. Outro exemplo. Recompensa, prêmio ou consequência neutra. Tá? Não acontece nada. O cão errou, tá? E aí não acontece nada. Dependendo do contexto, é uma atitude válida. Tá? Muito bom observar isso aí. Nós temos ainda nessa situação de recompensas, prêmios e consequências, o marcador, liberação e a confirmação. Que é o quê? Vamos lá. É um monte de palavrinha bonitinha e tudo, que às vezes dá nó na cabeça da gente. Então, mandei o cão sentar. Totó, senta. Ele sentou. Eu premiei. E aí, como é que eu vou dizer para ele que acabou o exercício? Então, eu vou ter que botar em algum lugar, algum marcador, alguma coisa que diga para aquele cão que, naquele momento, quando ele executou aquela tarefa, naquele contexto, terminou o exercício. Certo? Na prática, a gente vai ver mais adiante que é muito mais simples do que isso aqui. Mas a gente precisa disso aqui. A gente precisa de teoria para poder chegar na prática, a gente não ficar perdido. Lembrando, quando a gente vai consertar a calçada de casa, no mínimo, a gente vai ter que fazer um orçamento. Então, é uma teoria. A gente não vai sair comprando cimento, pedra, tijolo e contratar pedreiro sem fazer pelo menos um orçamento. Então, isso é teoria. A teoria é muito importante, mas a gente não pode ficar preso só nisso. Vamos lá. Vamos falar sobre expectativa de recompensa, que pode ser positiva ou negativa, e perspectiva de recompensa, que pode ser positiva ou negativa. Então vamos lá. O que é expectativa de recompensa? Então, expectativa de recompensa é aquela situação em que o cão fica ali do meu lado trabalhando,
certo? Na expectativa de que a qualquer instante, não é a todo instante, a qualquer instante ele poderá receber uma recompensa. Então, o cão bem motivado, ele vai trabalhar feliz, alegre, voluntarioso, porque ele quer ganhar a recompensa. Então, às vezes alguém pode falar, não, porque o cão vai virar mercenário, não sei o que, etc. Não interessa isso aí. Interessa que ele executa a tarefa que eu preciso. É o que interessa, certo? Então, uma situação de expectativa positiva, quando ele trabalha alegre, feliz. Tá? Quando ele trabalha triste, devagar, lento, é uma coisa negativa, uma expectativa negativa, que passa a ser perspectiva. Tá? Perspectiva, que pode ser positiva e negativa. Não vou devagar muito aqui não, vou só exemplificar. A expectativa de recompensa. O cão está naquela situação que a qualquer instante ele vai ganhar um prêmio. Só que ele tem que estar dentro de um contexto, tem que estar sob controle. Ele não pode estar descontrolado, ele não pode estar achando que a natureza está toda em volta dele. É uma coisa meio narcisista. Então não pode. Certo? Então, isso aí é a expectativa. Qualquer momento vai vir um petisco, um carinho, um brinquedo, uma bolinha. Certo? Pode ser um mordente também, não tem problema. Tá? O importante é que tenha uma coisa para recompensar o cão. Perspectiva de recompensa. Cão que trabalha com perspectiva de recompensa. Vamos lá. Perspectiva, vamos lá. Nas nossas aulas de desenho lá da 8ª série. Que agora eu acho que é 9ª, sei lá. Faz muito tempo que eu estudei. Mas não sou velho não, vamos lá. Então, perspectiva o que é? É o ponto de fuga na linha do horizonte. Certo? Então, vamos imaginar aqueles filmes de faroeste, no final do filme, o cowboy cavalgando em direção ao sol. E as ruas daquela cidade fantasma vão fechando em direção ao sol. Então, algo distante, muito longe. O cão que trabalha em perspectiva de recompensa, assim, para que eu vou trabalhar feliz, alegre aqui, se ele está me enganando e eu vou receber a recompensa só depois que terminar todo esse circuito? Então, o cão ele também não é bobo não, certo? Então, isso é perspectiva de recompensa. Aí, vamos lá. Latência. O que é latência? Latência, pessoal, tem a ver com o tempo. Intervalo de tempo. A latência, ela existe entre o estímulo e a resposta, e entre a resposta e recompensa. Olha só, já estamos linkando aqui com a página de trás. Certo? Então, a latência existe entre o estímulo e a resposta, e entre a resposta e recompensa. Então, é fração de segundo, dependendo do caso, é fração de segundo. Em algum momento, a gente vai dilatar essa latência para conseguir um resultado mais consistente e testar para ver se está funcionando o trabalho. Certo? Então, é o seguinte, vamos dar uma dica que vale ouro, pessoal. Tá? Se eu diminuir a latência entre a resposta e a recompensa, consequentemente, na sessão seguinte daquele mesmo exercício, eu vou conseguir que o cão sozinho ele diminua a latência entre o estímulo e a resposta. Ó, essa dica aí vale ouro. Certo? Então, isso aqui é latência. Linear. O que é linear? É o ponto alto do estímulo, é o ponto alto da resposta, é o ponto alto da execução. Certo? É o limite, é o topo, é o máximo. Quando realmente acontece. Eu digo para o cão, senta, e ele vai se arrumando e finalmente ele, pum, sentou. Aquele é o limiar. Certo? Conjunto. Temos que ter cuidado com isso aqui. Olha o detalhe aqui. Conjunto. Situação de ócio. Nunca mesmo eu vou estar com o meu cão em situação de ócio. Se eu estiver treinando, eu estou passeando, é uma coisa. Se eu estou treinando, outra coisa. Um exemplo bem comum. Estou eu treinando com o meu cão e toca o celular. Eu interrompo o trabalho e vou atender o celular. Eu sei o que estou fazendo e o cão está no momento de ócio. Estamos perdendo o trabalho, seja qual for. Certo? Outra situação. Eu estou treinando e paro o treino, certo? E vou conversar com alguém. Olha o momento de ócio. Ah, mas é uma coisa urgente. Beleza, tem saída? Tem saída. Então eu estou fazendo um exercício junto, daqui a pouco parei, sentei. E aí aquele gatilho...